Oi, pessoal, estamos aqui para fazer finalmente o bate-papo sobre suicídio, né? Trazer um olhar sobre a vida, a gente conversar um pouquinho sobre isso. A gente tentou fazer 2 lives sobre esse assunto, mas acabou não dando certo, então a gente resolveu gravar aqui o bate-papo mesmo, a nossa conversa, porque eu e a Ana a gente conversa sempre entre nós, a gente tem altas reflexões entre nós e a gente resolveu abrir, né, um pouco a conversa para vocês também poderem participar, comentarem aqui com a gente. E vai ficar tudo gravado aqui. É isso. Então, o assunto de hoje, né, como eu falei, é sobre suicídio, um olhar pela vida. Por que a gente pensou nesse título, né, para essa conversa de hoje? Porque a gente entende que falar sobre suicídio é também falar sobre vida, né, sobre sentidos da vida. E a gente pensou muito sobre esse assunto, né? Por que falar disso agora que já passou o Setembro Amarelo? Porque esse assunto é sempre importante de ser dito, a gente sempre tem que estar falando nisso, a gente sempre tem que ressignificar essa questão da morte, do morrer. Então, a gente pensou em trazer esses assuntos também por isso, né? A gente pesquisou também alguns dados epidemiológicos do mundo sobre o suicídio, até para a gente trazer a importância desse assunto aqui para vocês, né? Eu posso falar? Pode. Né? Acho que é só pontuando que eu acho que é isso, assim, quanto mais a gente sabe sobre o que está acontecendo, quanto mais a gente olha para isso, mais a gente entende o que está acontecendo, mais a gente consegue buscar e criar novas formas de poder cuidar disso, né? Porque não adianta a gente querer fingir que o negócio não existe, não vamos falar sobre, porque assim a gente evita que aconteça, né? E não é assim que funciona, né? Na live ela até tinha dado um exemplo, né, que é como se a gente tivesse um machucado, assim. A gente machucou o cotovelo, e aí eu não quero ver esse machucado, não quero olhar para esse machucado, eu vou viver minha vida. Aí tô vivendo a minha vida e tô batendo nesse machucado em um monte de lugar. Por quê? Porque eu não dei atenção, não percebi que precisa de um metiolate, de um pano, enrolar um negócio, e eu preciso tomar cuidado. Eu não vou sair andando como eu sempre ando. Eu vou precisar fazer alguma coisa para cuidar disso. É a mesma coisa com essas situações que são difíceis, são dolorosas, não são fáceis de olhar. É difícil a gente saber como que a gente cuida. Tudo isso acontece. Mas se a gente não olha, se a gente não fala sobre isso, não fala sobre isso, como que a gente vai saber o que precisa ser feito, né? Então, por isso que a gente pensou em trazer essa questão dos dados epidemiológicos para a gente poder dar a devida importância, né? Exatamente. Então vamos lá, né? Para os dados mundiais sobre o suicídio. 800 mil pessoas morrem de suicídio todos os anos no mundo. Isso significa que é uma pessoa a cada 40 segundos e são 2.000 pessoas por dia. E esse número, ele ultrapassa as mortes por homicídio, por acidente de transporte e por guerras e conflitos civis. Então é um número muito grande, é um número que a gente precisa olhar. E às vezes a gente não tem consciência desse número porque normalmente a gente não fala sobre isso, né? Isso não sai em notícias, né? Até porque as pessoas não querem incentivar, né? Mas ao mesmo tempo é importante a gente olhar para esses números para não achar que isso é coisa à toa, que isso é coisa de quem tá querendo chamar atenção, igual você também tinha falado na live, né? Porque às vezes a gente acha que quem tenta suicídio, né, quem quer se suicidar mesmo, não avisa, não pede ajuda, não escreve carta, sei lá, né, essas coisas que as pessoas dizem. E na verdade não é assim que funciona, né? Quando uma pessoa comete um suicídio, ela fez uma série de pedidos, ela mostrou uma série de coisas que ela estava insatisfeita, que não estava bom, que precisava ser olhado, precisava ser cuidado, né? Mas o que aconteceu? Ela não foi ouvida, ela não foi vista, né? Porque também algumas coisas que levam uma pessoa ao suicídio são os problemas nos relacionamentos sociais, problema na família. Então, essa pessoa provavelmente não está sendo ouvida, né? Às vezes não está conseguindo também dizer de uma maneira assertiva porque está tudo bagunçado, não está legal, né? Isso, exatamente. Então, quando a pessoa ela tenta o suicídio, ela, né, conseguindo ou não chegar nesse resultado aí, ela tá pedindo ajuda sim, né? A gente desmistificar isso, não tem essa de quem cão que ladra não morde, né? Não tem dessa, não existe, não né? existe. É um assunto sério, a gente precisa falar, né? Até porque estima-se que o número de pessoas que tentam, que cometem o suicídio, na verdade, é 10 vezes menor do que o número de pessoas que tentam, né? Então, as pessoas que tentam ainda é muito maior
maior do que as pessoas que realmente conseguem. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas que estão ali no nível da tentativa só ainda, que estão no nível do pensamento, que estão no nível do planejamento. Quando a gente consegue pegar essas pessoas nesse momento, a gente evita que coisas piores aconteçam, né? Por isso que a gente precisa falar. A gente até fez uma pesquisa, né, rápida, para tentar olhar os números de Uberlândia. Eu estava conversando com uma outra psicóloga que ela me falou sobre a importância da gente conhecer os dados epidemiológicos da nossa região. Então, da cidade onde eu moro, do estado onde eu moro, né, do meu país, às vezes, isso pode diferenciar para o resto do mundo. Então, é muito importante eu conhecer onde eu moro, quem são essas pessoas, né, que tentam suicídio, em sua maioria, né? Então, a gente pesquisou aqui em Uberlândia, já que é onde a gente trabalha, onde a gente mora, e tem uma pesquisa que foi publicada em 2011, que ela foi realizada de 2004 a 2008, e foi a pesquisa mais recente que eu encontrei, então a importância também da gente ter novas pesquisas nessa área, né? Então, o perfil suicida em Uberlândia se constitui por indivíduos do sexo masculino, em sua maioria, com idade entre 25 e 48 anos, predominantemente solteiros, e a sua maior atividade era do lar, então pessoas que trabalham em casa e que residem em sua maioria no bairro Tibere. Então, até isso o estudo trouxe, né? Então é importante a gente cuidar, né? Por que será que a maior parte são os homens que cometem suicídio? Por que será que é nessa idade, né? Entre 25 e 48 anos, né? Fico pensando em muitas coisas, Isso. né? Eu acho que é aí que entra aquela questão, né? O que leva uma pessoa a procurar o suicídio enquanto resposta, né? Enquanto saída, né? Saída, recurso, né? Enquanto recurso, olha só, né? Então, tem muito a ver com isso, assim, de o que está acontecendo na vida dessa pessoa. O que será que acontece na vida dessas pessoas nessa margem, né, de história, que faz com que essas pessoas queiram perder a vida, né? E será que elas querem perder a vida? Ou será que elas querem, né, acabar com o sofrimento? Que é uma coisa que a gente começou a falar um pouquinho na live, não deu também, né? Que é aquela questão, será que eu tô procurando cessar um sofrimento interno que eu não tô aguentando, que eu não tô conseguindo lidar, né? Ou será que eu realmente estou querendo tirar a minha vida? Porque a vida é uma coisa muito ampla, Isso, né? isso. Tem muita coisa envolvida nessa vida. Será que nada nessa vida tá legal, né? Ou será que tem um aspecto que é um aspecto muito forte, é um aspecto importante, às vezes um pilar da vida dessa pessoa que tá desestruturado, né? Que mexeu ali, aí a pessoa às vezes acha que aquele era o único sentido que tinha a vida dela e aquele pilar se desestruturou, quebrou, né? Deixou de existir e agora? O que eu vou fazer sem isso, né? É justamente essa questão da gente se perguntar, né? Se essas pessoas, elas estão querendo acabar com a própria vida ou, na verdade, obter uma vida nova. E eu acho que essa é uma reflexão muito importante que a gente precisa fazer. Que vida nova que essas pessoas querem? O que tá ruim que precisava mudar? E às vezes, quando essa pessoa não encontra recursos de ajuda, né, relacionamentos que podem ajudar ela a sair daquela dificuldade, profissionais que possam ajudar ela, né, às vezes ela acha que não tem saída, que não tem recurso, acabou, era a única esperança que eu tinha era aquilo, né, pessoas que estão nesse âmbito do suicídio, elas falam muito dessa desesperança, isso, né? Tem uns Ds, né, que o pessoal que estuda essas questões do suicídio, né, fala, né, tem a desesperança, tem a depressão, tem o desamparo, né? Isso. A dor psíquica, né? Porque não é uma dor... A gente às vezes acha que dor psíquica não é dor de verdade, né? Que a dor que dói é só no corpo, é só fisiológica. Mas a gente como tem... se estivesse junto. Não fosse a mesma coisa. Exatamente. E existem as dores psíquicas. Tem coisa, gente, que dói tanto emocionalmente a gente, que dói como se fosse uma dor física, uma dor de uma doença. Então tem essa dor psíquica, né, o desespero, o desamparo. Tem pessoas que têm dependência química, né? Então a dependência química ela pode levar a pessoa a planejar, a tentar um suicídio, ou também o contrário, né? A pessoa que está pensando, às vezes ela acaba tentando como último recurso as drogas para tentar ter ainda um impulso de emoção, né? Para conseguir. Tem só uma coisinha, amiga, que a gente foi falando. E eu acho que é importante pontuar, antes da gente entrar nesses desses, que eu acho que também tem tudo a ver, mas essa questão social do sentido da vida, eu fiquei pensando aqui, né? O sentido da vida.
qual que é esse sentido que essa pessoa tá dando, que às vezes não é um sentido que tá ajudando ela a viver, né? Na verdade, tá piorando as coisas. E eu, pensando aqui nos casos, né, que eu já atendi de pessoas com tentativa de suicídio ou que procuravam suicídio para poder lidar com o sofrimento, tem muito a ver com o sentido da vida capitalista. Olha só que interessante. Com o sentido em que eu só faço sentido, só vejo a vida enquanto um lugar do qual eu sou produtivo. E aí, de repente, acontece uma pandemia e eu não tenho emprego, eu não só fico em casa. Só fico em casa, eu não sei o que eu faço para me sentir produtivo, para me sentir realizando e entregando alguma coisa para a sociedade, né? Sim. E aí, o que eu faço com isso? Porque esse era o sentido que eu tinha da minha vida, né? Agora, minha vida inteira perdeu o sentido, né? Exatamente. E eu acho que até a gente olhar para isso, né? Porque que então a maioria dos que provocam o suicídio são homens, né? Que tem essa questão social também, né? Dos homens serem cobrados para serem produtivos, para trabalharem. Homem que não trabalha não é digno, né? O trabalho dignifica o homem, o né? Provedor da casa, Exatamente. Né? E aí quando esses homens às vezes perdem o emprego ou não conseguem mais ali sustentar, eles acham que não tem mais... A vida perdeu sentido, né? O que eu tinha sentido ali era ir no trabalho, né? Então é muito importante a gente olhar para isso mesmo, essa questão da produção. Eu tenho que estar sempre produzindo, que é algo assim que não só para pessoas que tentam suicídio, que pensam em suicídio, é algo de muito sofrimento, né? Eu tenho que estar sempre produzindo, né? E é uma coisa muito comum, né? Uma coisa que a gente vai aprendendo, os nossos pais são crenças que vão passando, né? Os nossos avós, os nossos pais. Eu acredito que essa coisa de eu não preciso ser produtivo o tempo inteiro, eu não preciso trabalhar com aquelas coisas que a gente aprende que dá dinheiro, sabe? Tem que ser engenharia, medicina, sabe essas coisas que vão nos pressionando? Você tem que ganhar dinheiro, você tem que trabalhar com isso na caixinha fechada, tem que ser desse jeito, né? E que vai passando pra gente como se não tivesse outra saída. Sim. É assim que tem que ser a vida, exatamente. Não tem outro jeito. Exatamente. E de repente não tá bom, de repente eu não tô feliz, de repente não tem como fazer isso, né? E agora? Sim, a gente precisa ressignificar as formas de ser produtivo também no mundo. É claro que o trabalho é importante, é claro que a gente quer fazer coisas que a gente se sinta importante, né? Nossa, eu tô fazendo uma diferença, eu tenho um propósito. Mas o nosso propósito na vida não pode ser às vezes só o trabalho, né? Tem outras coisas que são importantes, né? A minha relação, será que quando eu gasto um tempo ali com o meu filho, será que eu não tô sendo produtivo? Ou será que eu tô sendo produtivo para aquela relação acontecer, para eu desenvolver um vínculo com meu filho, com meu marido, com minha mãe, com meu pai, né? Isso também pode ser produtivo, sim, né? Porque será que a vida não pode ser aprender, né? Aprender com tudo aquilo que eu tô vivendo. Então, eu aprendo quando eu tô conversando com alguém, eu aprendo quando eu tô trabalhando, quando eu tô estudando, quando eu tô vendo alguém trabalhar, né? Não sei. Mas, assim, essa questão de aprendizado para fazer diferente, que eu acho que a vida é muito isso, sabe? De a gente aprender e a gente conseguir lidar com mudança, né? A gente conseguir lidar com instabilidade. E isso exige que a gente ressignifique o tempo todo, né? Essa palavra é muito boa. Sim. Eu vi uma psicóloga falando esses dias, uma psicóloga do Instagram também, esqueci o nome dela, senão eu falava aqui, mas ela estava falando sobre prioridade e importância, a diferença que ela estava refletindo nisso, né? E o quanto ela também achava, né, que é muito importante ser produtiva. Eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender os meus clientes, eu tenho que produzir aqui para o Instagram, produtiva. Só que para ela, uma coisa que é primordial, que é prioridade na vida dela, é estar em contato com a natureza. Isso às vezes tem que estar acima do trabalho. Então, quanto para ela é importante, tempos em tempos, sair um pouco do trabalho e poder se conectar com a natureza, nem que seja por um final de semana. Isso é primordial, porque senão ela não consegue ter saúde mental. E às vezes, o que é importante pode ir para o âmbito da prioridade, o que é prioridade pode voltar para o nível de importância. Isso pode mudar, né? Isso, exatamente. As coisas podem mudar, né? Não precisa ser uma caixinha fechada, depende da época, né? Eu tava pensando, eu e a Ale, a gente conversa sobre essas coisas de trabalhar, né? Ai, trabalha demais, trabalha final de semana, não trabalha final de semana, como que faz? Eu sou mais workaholic, né? E ela já é mais tranquila com relação a isso. Então, eu aprendo muito com ela, né? De tipo assim, ó, final de semana eu não vou trabalhar, sinto muito, né? E às vezes eu quero produzir, né? Porque eu já carrego isso no meu sistema, da Ale já carrega outras coisas.
Sim. Então, eu preciso ter uma estrutura mais flexível nesse sentido, porque senão eu vou sofrer. Vou ficar sofrendo. E aí eu vou aprendendo, né, a levar as coisas com mais leveza, a respeitar, enfim. E ao mesmo tempo também eu vou aprendendo com você que eu posso, às vezes, dar prioridade pro trabalho, porque se deixar eu nunca dou prioridade, eu quero sempre estar vivendo a minha vida pessoal. Então também é importante, assim, esse equilíbrio das coisas, né? Eu fico pensando, Ana, até nos outros Ds, pra gente comentar, na forte questão do desamparo, né? Na hora que eu não tô dando conta de produzir, na hora que eu não tô dando conta de sustentar os sentidos que minha vida tinha mais, né? A minha vida tinha vários sentidos, né? Eu queria trabalhar com isso, eu queria ter uma família assim, e aí a hora que um desses pilares, ou se esses pilares eles se quebram, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí, se essa pessoa ela não tem uma rede de apoio boa, fortalecida, o desamparo ele pode vir muito forte, né? Eu não tenho saída, eu não tenho escapatória, não tenho como eu sair disso. E aí, é por isso que às vezes a alternativa do suicídio ele acaba passando muito forte na cabeça. Né? Isso, porque eu não vejo outra saída, né? Eu acho isso muito importante. As relações sociais de apoio. Eu estava até assistindo um vídeo da Virgínia e da Patrícia, né? Que são pessoas assim que a gente admira muito. Tu é sim pra você, pra quem não conhece. Isso, tem o Instagram delas. Quem quiser pode mandar mensagem que a gente manda também o Instagram delas. Tava vendo um vídeo delas falando sobre essa rede de apoio. Que não significa que a pessoa precisa ficar te elogiando o tempo inteiro, não precisa ficar falando que você é legal, que você é bom, que você é isso e aquilo. Mas é uma sensação que a gente tem de que a gente não tá sozinho. Se eu precisar, eu tenho onde chamar, eu tenho quem pode me apoiar, sabe? Essa sensação é uma sensação que traz uma força pra gente. Sabe? Aconteça o que acontecer, meus pilares vão cair, eu tô amparada, né? Eu tenho alguém para me dar um suporte que eu também não vou cair junto, não vou, né? Quando a gente não tem essa sensação, que é onde entra o desamparo, né? Exatamente. E aí, se eu não tenho um apoio, se eu não tenho alguém que pode me dar uma mão, eu me sinto muito sozinho e aí eu posso me sentir muito frágil, muito fraco, é onde eu posso procurar esse tipo de ação. Eu fico pensando, foi interessante você falar isso, porque assim, enquanto adultos, a gente vai perdendo um pouco essa sensação de que tem alguém para nos apoiar, porque eu não posso depender dos meus pais, não posso. Às vezes meus pais nem são mais vivos, né? Dependendo da minha idade, dependendo da idade deles. Então, com quem que eu vou contar? Nossa, mas tem tanta gente, né? Às vezes a gente esquece o poder das outras pessoas, né? De um amigo, de um parceiro ali amoroso. Então, às vezes a gente não atribui às pessoas a capacidade que elas podem ter de nos ajudar. E fico pensando também na questão dos adolescentes, né? Que tem aí uma tendência também a pensar em suicídio, né? Perderem sentido, porque na adolescência é o momento que eles estão tentando descobrir o sentido da vida deles. Até então não tem sentido nenhum a vida deles. Eles acabaram de sair da infância, eles estão descobrindo quem eles são agora. Então, que sentido tem minha vida? Então, são questões naturais, né? De se perguntar qual que é o sentido da minha vida. E, às vezes, esses adolescentes sentem que os pais não vão ajudar de jeito nenhum. Que não acolhem, que não escutam, né? Às vezes, esses pais realmente não acolhem e não escutam, acham que tem que ser do jeito deles. Então, por isso que às vezes os adolescentes acabam passando também por esses pensamentos. Mas o que a gente quer deixar muito claro aqui é que se perguntar sobre a vida, qual que é o sentido que a minha vida tem, por que eu estou aqui, para onde eu vou, o que eu quero ser, qual que é o meu propósito, isso são questões naturais. De tempos em tempos a gente vai ter essas crises e se perguntar isso novamente, né? A gente tem períodos de crise onde a gente se pergunta isso. E crise não é ruim. É bom que a gente pergunta essas coisas. Eu acho necessário a gente pensar sobre isso na vida. Porque não existe um grande sonho final que na hora que eu atingir, pronto, acabou. Sou feliz, né? Agora. Então acho que esses sentidos eles vão se reciclando sempre, né? A gente vai passando por essas crises, mas eu entendo muito crise como uma oportunidade da gente reavaliar o que está fazendo e poder fazer diferente. Eu amo momentos de crise. Isso. É caótico no momento, mas depois você fala que bom que isso aconteceu. Porque eu aprendo. A crise ensina, né? O erro ensina. É difícil, é dolorido, dói, né? É complicado. Às vezes a gente fica num momento mais estagnado, não consegue seguir do jeito que estava seguindo. Mas é porque daquele jeito que estava seguindo não funciona mais. A crise vem para isso, para mostrar que, aquele tempo foi. Agora tá no tempo de mudar, tá no tempo de ressignificar, né? Tá no tempo de
de olhar diferente, de fazer diferente, porque você se tornou uma pessoa diferente também. Porque a sociedade está pedindo uma coisa diferente também, né? Então, assim, tudo muda o tempo todo, então a gente precisa ter essa flexibilidade, eu acredito, sabe? De conseguir olhar para as coisas com mais abertura, né? E aí, quando fala do desamparo, da rede de apoio, eu fico pensando assim, às vezes a gente não desenvolveu essa rede de apoio, porque os pais, às vezes eles até estão vivos, estão ali apoiando, mas não é só eles que têm. Quando a gente cresce, é justamente essa oportunidade, assim, eu vejo isso, assim, o grande... Não precisa ser só os pais. Isso, o grande presente também da adultez é a gente conseguir escolher quem a gente quer ficar com a gente, né? Exatamente. Porque às vezes esses pais não são pais, assim, que dão o que eu tô querendo, sabe? Eles dão, tal, eles se esforçam, mas às vezes não é o que eu tô querendo, né? E tudo bem, e aí eu recebo o que eles têm pra dar e vou procurar, então, aqui quem pode me dar aquilo que eu tô procurando, que eu tô querendo. Mas às vezes a gente se estagna, sabe? De falar, ah, não, é só isso aqui, é só isso. Ficar sozinho mesmo, não tem jeito. Não tem outra opção, por quê? Porque os meus pais não me deram, então ninguém vai conseguir, né? E aí eu começo a criar um movimento de desamparo, do qual eu não procurei alimentar redes que me auxiliassem. Exatamente. Né? Fiquei pensando muito no isolamento agora, você falando nisso, né? O quanto essas pessoas que pensam em suicídio às vezes vão se isolando, porque acham que eu não tenho ninguém pode me amparar, ninguém entende a minha dor. Então elas vão se isolando e até vivendo esse momento histórico que a gente está esse ano, né? Do isolamento social, da quarentena, né? E tudo mais. Quantas pessoas não passaram por isso, mesmo aquelas que nunca pensaram em suicídio, mas que estão vivendo assim, meu Deus, às vezes eu fico sozinha aqui, agora eu tenho que ficar sozinha, isolada dentro de casa, não tenho ninguém, às vezes eu não sou casada, às vezes eu não tenho filho, não moro mais com os meus pais, e eu tô sozinha aqui, né? E aí? Né? Como que eu vou dar conta de lidar com esse isolamento? Então, acho que são momentos que às vezes essas perguntas também vêm, né? O que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô construindo, né? E se essa pessoa ela não tiver uma fortaleza, assim, uma sustentação interna, às vezes ela pode achar que a vida dela não faz mais sentido, né? Tava até comentando com a Ana sobre quanto os números do suicídio, eles podem se alterar depois que esse ano passar, a gente ainda vai ver, né? Vamos ver como é que vai ser, mas a gente está vivendo um momento totalmente diferente esse ano e eu acho que também é uma possibilidade da gente talvez até sentir mais empatia, né? Tô pensando aqui agora, de poder, às vezes a gente acha que as pessoas ficam nesse vitimismo, né? Não, isso aí, quem tá pensando em suicídio fica se vitimizando, isso é coisa de vítima, né? E às vezes, a hora que a gente se coloca nesse lugar de também se sentir isolado, de também, será que as minhas relações fazem sentido, se questionar sobre a vida, é um momento que eu posso ter mais empatia, né? Eu acho super, acho que esse momento, assim, trouxe essas reflexões mesmo, até pra gente realmente fazer alguma coisa com isso, né? De, às vezes, na correria do dia a dia, até que essa pandemia, antes da pandemia acontecer, né? Não só a pandemia, mas acho que sustos que a gente vive na vida, sabe? Uma pessoa importante morreu, né? Um susto, assim, uma coisa que eu não tava esperando. E aí faz a gente refletir sobre isso, né? Então, o que eu faço com essa reflexão? Né, eu posso pegar essa reflexão e entender, nossa, que eu tô com uma dor existencial, porque fazia todo sentido pra mim ser, sei lá, trabalhar com contabilidade e de repente não faz mais sentido e eu percebo que eu tava um zumbi na vida, né? Então, nossa, isso gera empatia sim, porque antes eu achava que quem tava reclamando do trabalho era frescura. Frescura, vitimismo, você tem que ser forte, você tem que dar conta. Como que você não deformou, como que você não dá conta. De repente eu tô me vendo nessa situação, né? Então, realmente, né, acredito que pode sim ser uma oportunidade de gerar mais empatia, mais afeto. Mais afeto. E até falando nisso, né, um dos Ds que quem estuda sobre suicídio fala é sobre a depressão, né? Fiquei me questionando muito, né? Será que toda pessoa que comete suicídio tem depressão? Mas eu acho que é depressão no sentido da tristeza, né? Do embotamento, porque, e é muito importante a gente falar isso nesse projeto nosso, né? Porque a gente fala sobre educação emocional e olha como tá conectado, né? Então, é de uma tristeza às vezes pela perda do sentido, né? Pela perda do sentido de várias coisas que tinham sentido e agora não tem mais, né? Então, é muito importante a gente cuidar disso, né? Dessas pessoas que a gente vai percebendo que elas estão se isolando, que elas vão se embotando, que elas vão se fechando, que nada tá fazendo sentido. Epa, peraí.
Talvez ela nem pense em suicídio, mas já são coisas que eu preciso estar atenta. Já tá se afastando da vida, né? Do sentido da vida. Esse trem do sentido da vida eu adoro. A gente pode filosofar até sobre isso. Falamos muito, mas ainda quero falar. O que eu queria falar é, a vida, ela é aquilo que a gente vê como é, né? Então, assim, a vida, ela não é uma coisa só. É eu Não que existe dou. uma única verdade, né? Não é a vida que vem e me conta o sentido dela. Sou eu que dou o sentido pra minha vida, né? Porque o sentido que eu dou pra minha vida é diferente do sentido que ela dá pra vida dela, né? Então, às vezes a gente fica esperando também que tenha um sentido da vida que vai chegar e vai me dizer, é esse o caminho, sabe? E às vezes não necessariamente, né? A gente que dá o sentido, a gente que fala, gostei desse caminho, gostei disso que está sendo oferecido. Ou às vezes não estão me oferecendo coisas que eu gosto, mas eu vou criar então essa coisa que não foi oferecida, né? Grandes pensadores, grandes coisas que surgem, né? Na ciência, são pessoas que olharam e falaram, isso aqui não existe, eu quero fazer isso aqui surgir porque eu acho importante. Então elas deram esse significado, né? Elas deram esse sentido. Mas como que eu vou dar esse sentido, né? Que é a questão da falta de energia. Se eu não tenho uma rede de apoio, se eu tenho tristeza, fico na tristeza desse movimento de ter perdido um sentido e não vou buscar um novo sentido que está me sendo pedido nesse momento para ser feito. A gente fala da perda de sentido o tempo todo, mas às vezes o sentido que essa vida que tinha para a vida de uma pessoa, às vezes era alguém que morreu, né? Então, às vezes o pilar era o pilar. O pilar da vida dela. Então, essa perda de sentido não é só de sentido psíquico, mas é também de sentido, né? Aquela pessoa que era muito importante, né? Pode ser muitas perdas. Isso. Aí tem a depressão, né, que vem a tristeza, então totalmente relacionado com as emoções, esse movimento, né. Tem o desespero também, né, que o desespero faz com que a gente esqueça o quanto a gente é potente, o quanto a gente é capaz, porque às vezes a gente não aprendeu, ninguém contou pra gente. Então, ó, já vou aproveitar, já vou contar pra vocês que todo mundo é capaz. Tem o Eric Berne, que é o criador da análise transacional, ele fala, né? Todos nós nascemos príncipes e princesas, incríveis, né? maravilhosos. Incrível, a gente dá conta de tudo, a gente consegue. Não é que a gente dá conta de tudo, porque fica parecendo também que a gente... É que o bebê tem todo o potencial. O bebê, quando nasce, ele tem todo o potencial para ser qualquer pessoa ali naquele momento. E a gente tem a capacidade de, às vezes, não sei, mas posso pedir ajuda. Eu tenho a minha validade, sabe? Eu tenho meu lugar no mundo, o meu lugar vale, o meu espaço vale, o que eu digo vale, né? Então, é esse sentimento, né? Que a gente não aprende muito nos nossos relacionamentos. Por isso que é importante a gente, às vezes, sair do nosso nicho familiar, porque, às vezes, lá... Tá difícil lá, todo mundo acredita que é todo mundo sapo, né? E aí, às vezes, eu vou precisar sair e encontrar um lugar do qual as pessoas me digam, não, todo mundo príncipe. Você não é sapo. Ou vem aqui que você é um sapo, mas eu vou te transformar num príncipe. Vou te ajudar a virar um príncipe ou uma princesa, né? Isso, pra poder olhar pra vida assim também, né? Porque a vida não precisa ser todo mundo sapo. Às vezes a gente aprendeu isso, né? E se a gente aprendeu, a gente pode desaprender. Né? Exatamente. Eu acho que é um dos grandes recursos que a gente tem, acho que até a gente, quanto psicóloga, né? Que é acreditar na gente mesmo. Se a gente não acredita que a gente é capaz, às vezes muitas coisas elas vão ficar mais difíceis, né, da gente dar conta na vida. Eu vou complementar mais um pouquinho daquele vídeo que eu falei que eu vi da Virgínia da Paz. Eu tô pensando. Elas falaram, a Virgínia começou o vídeo falando que quando ela, inclusive já vou falar pra Virgínia que vamos dar pra ela. Que a Virgínia tem a supervisora dela, que é a Simone. E ela disse que ela aprendeu com a Simone a confiar nela e acreditar nela. E que quando ela curou isso, quando ela vai curando isso, né? Que é, eu posso cuidar de mim, eu dou conta de cuidar de mim, eu posso ter espaço para poder estar fazendo as coisas que eu sei. Eu sei que eu sei das coisas que eu sei, né? E eu posso ir lá e trabalhar, eu tenho coisa para oferecer. Quando ela cura isso dentro dela, ela abre a oportunidade para que o outro cure isso nele. Eu achei isso muito bonito, né? Porque é mais ou menos isso, de a gente, quando a gente percebe que a gente é príncipe ou princesa, a gente abre espaço para que as pessoas à nossa volta também se sintam assim. Elas veem que é possível isso acontecer, né? E a gente recebeu muita Virgínia também, sabe? E a Virgínia ajudou a gente a acreditar na gente mesmo, né? Então você vai vendo que assim, ela aprendeu com a Simone e aí hoje ela passa para as pessoas e a gente aprendeu com ela, né? E aí a gente passa para os nossos clientes, passa através desses vídeos, desse trabalho, né? Exatamente. Entre a gente. Entre a gente, com certeza, né? Fico pensando em tudo isso que a gente está falando, né? Do quanto falar sobre suicídio
falar sobre vida, mas principalmente sobre o suicídio agora, é uma coisa assim que é multifatorial, né? Assim, não existe uma coisa que provoca o suicídio. Isso. Existem muitas coisas que estão atreladas a isso, né? A espiritualidade dessa pessoa, ela acredita ou não acredita em alguma coisa? O que ela acredita? Qual que é o propósito dela, por mais que ela não acredite, mas por que ela acha que ela está aqui no mundo? Fatores sociais, então, aonde ela nasceu, em que contexto, em que classe social ela nasceu, com que família, quais as capacidades que a família dela tinha às vezes, poder econômico, poder aquisitivo, fatores familiares ali, mais do social, mais interno daquela pessoa, fatores individuais, se ela tem uma doença crônica, se ela tem uma dificuldade física ou se ela tem, às vezes, uma dependência química, né? Existem vários tipos de fatores, e biológicos também, né, nessa pessoa. Então, assim, o ser, ele é múltiplo, e a gente precisa olhar para toda essa multiplicidade, né? Até o conceito da ONU sobre suicídio, eles falam que é um fenômeno multifatorial, multideterminado, então muitas coisas determinam, né, se essa pessoa ela vai tentar ou não o suicídio, e transacional, que se desenvolve por trajetórias complexas, porém identificáveis. Então, eu acho legal esse final eles colocarem que é porém identificáveis, porque assim, dá pra gente olhar, dá pra gente cuidar, a gente precisa, né, olhar pra isso, porque suicídio é uma questão de saúde pública. Então, todo mundo precisa estar atento a isso, né? Não é só uma questão de isso é para quem tem problema, vamos colocar essas pessoas num lugar separado, numa caixinha e vamos olhar para isso, né? A gente precisa olhar, precisa cuidar disso, né? Igual qualquer tipo de doença física, né? A gente precisa cuidar. Por isso que é importante, quando uma pessoa, né? Tipo assim, o que a gente faz então? Quando uma pessoa for te procurar, quiser falar com você, né? Sobre essa questão, estou com pensamentos suicidas, né? É importante a gente ter esse afeto, né? Ter essa empatia, de entender que aquela é uma dor que ela está sentindo, que é um sofrimento que é real, né? E que precisa ser ouvido, né? Eu fiz um curso agora em setembro, falando sobre o suicídio. Tô pensando aqui no som desses cachorros, né? Mas acho que tá todo mundo me ouvindo, espero que sim. Que eu fiz esse curso e aí o palestrante estava contando, né? Que a gente precisa ter o ouvido para ouvir sem crítica, precisa ter um abraço, né? Uma mão, um ombro para poder apoiar, para poder dar para a pessoa se sentir acolhida, né? A gente não necessariamente precisa dar resposta, na verdade não necessariamente não, a gente não precisa dar resposta. Ainda mais se você não for um profissional da área da saúde, você não precisa salvar, você nem vai salvar essa pessoa, né? Só que a gente pode ajudar, a gente pode oferecer ajuda. Acolhimento, né? Esse ouvido que não tem crítica, esse ouvido que vai ouvir, né? Não vai dizer, não vai falar o que tem que fazer. Não preciso concordar ou discordar, eu só tenho que compreender e ouvir. Isso. Né? E aí, se for difícil, se tá difícil pra mim ouvir, se eu tô vendo que isso não tá sendo suficiente pra essa pessoa, se essa pessoa é importante, eu quero que ela receba um cuidado, eu posso ir junto com ela. Por quê? Porque eu posso ser a rede de apoio, de suporte dela. E aí, junto com ela, a gente vai, pega no mãozinho, vai junto lá no psicólogo, no psiquiatra, onde fica ali na porta com você vai lá, conversa, né? Se essa pessoa ainda estiver muito resistente, né, a conversar com um profissional, a ir num profissional, eu fico até pensando assim que às vezes você pode procurar, né? É importante também que a rede de apoio talvez tenha um cuidado, né? Então eu vou procurar um psicólogo, que às vezes o psicólogo pode me ajudar. Ou às vezes me orientar, ajudar essa pessoa. Isso. Ou às vezes, assim, essa pessoa ela não tem abertura com psicólogo, mas ela tem abertura com médico. Então eu vou levar ela no médico e aí o médico pode ajudar ela, né? Encaminhar e conversar com ela. Porque tem isso tudo, tem o social, tem o espiritual, tem tudo. Então eu posso auxiliar da forma como dá aqui no meu campo, né? Eu também não preciso ultrapassar esse negócio de querer virar o salvador ou o psicólogo, porque essa pessoa, né? Eu começo a ficar desesperado porque essa pessoa tá me trazendo essa demanda, né? Aí é dois doentes, né? Então, assim, não é legal os dois ficarem doentes, né? É importante que eu seja uma rede de apoio, eu possa ajudar essa pessoa. E às vezes, para ajudar essa pessoa, eu também vou precisar me ajudar procurando a ajuda de alguém que entende mais o assunto.
Enfim, né? Exatamente. Tudo isso que a gente vai trazendo. E acho que assim, como a gente disse, né, tem muitos fatores então que podem ser culminantes, né, que podem levar a pessoa a tentar suicídio, né, a querer. Isso. Eu fico pensando também na questão das vidas editadas, né, como às vezes a gente vive vidas só aqui, né, só na telinha. A gente tem um recorte da vida das pessoas, né, e às vezes a gente acha que tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem e eu tô mal. E aí isso faz eu querer perder o sentido, né. Então, são muitas coisas que a gente pode conversar sobre isso. Eu fico pensando também nas indicações, né, que a gente estava pensando em passar para as pessoas. Isso. Eu acho muito importante, né? Pra gente pensar nisso, assim, tanto a indicação de como você pode ajudar essa pessoa que tá te contando, tá te trazendo essa demanda do suicídio, né? Como também essas pessoas que estão num sofrimento existencial de sentido da vida, né? Além de procurar um profissional, não é só isso que tem, né? Tem profissionais que escrevem coisas, então tem livros que podem ser lidos, tem também vídeos, tem também filmes, né? Sim, exatamente. Se você, né, é uma pessoa que tá vendo esse vídeo e já pensou nisso, tá pensando nisso cada vez mais forte, né, precisa de ajuda, a gente também, né, se coloca aqui disponível para mandar mensagem, já que a gente é psicólogo, Sim. então a gente pode oferecer isso, né, você pode vir falar com a gente. Mas ao mesmo tempo, a gente pensou nessas indicações também como uma maneira de, eu não quero ir para terapia, eu já faço terapia, mas eu quero mais recursos, eu quero mais cuidado, então acho que fica esses recursos, né? Tem um autor, né, que é inclusive de uma linha da psicologia, que é o Viktor Frankl, que traz o livro dele, Em Busca do Sentido. Em Busca do Sentido. A gente particularmente não leu o livro, mas assim, várias pessoas já nos contaram, já leram. Ele é um autor que vai falar muito sobre o sentido da vida. Ele foi preso... Ele é psicólogo, né? Foi psicólogo. Foi psicólogo. Ele foi preso na época do Hitler, lá no nazismo, Segunda Guerra Mundial. Ele ficou lá nos campos de concentração. Imagina uma pessoa viver, achar sentido na vida num campo de concentração, né? Num lugar do qual a pessoa foi presa, assim, totalmente injustamente, assim, né? Porque ela nasceu assim, agora você vai ser preso e vai ter uma vida miserável, né? Então, como que é que eu acho um sentido na vida desse jeito? Então, ele fala muito sobre isso. E eu acho isso, assim, lindo demais. Embora eu não tenha lido esse livro, né, já vi a história dele, eu acho isso muito lindo. Sim, acho que tem até filme, se não me engano. Tem filme. E eu fico até pensando, achei muito legal essa questão que a Ana falou, eu acho importante pontuar isso, que pessoas que são julgadas por coisas que elas já nasceram assim, por coisas que elas são, que fazem parte delas, o quanto isso é um fator predisponente, né, para um suicídio, né? Então, pessoas LGBTs, pessoas negras. Então, eu sou julgada por quem eu sou, por ser assim. Não posso ser assim, né? Como que eu faço para deixar de ser assim? Eu sou assim, não tem como. Né? Exatamente. Então, a gente precisa cuidar, né? São fatores de risco também que podem aumentar, né? Isso. Também fiquei pensando, né, numa outra indicação, como um recurso também, na Ana Cláudia Quintana, que é maravilhosa, ela é médica, né? Trabalha com um trabalho paliativo, né, para pessoas que já estão ali no fim da vida, né, e ela traz reflexões maravilhosas sobre o sentido do morrer, né, ela já não fala tanto do sentido da vida, mas ela fala do sentido do morrer. Por que a gente tem tanto medo da morte? Por que a gente foge tanto desse assunto da morte? A gente precisa falar sobre isso, né, E aí ela tem o TED, né, dela, as palestras dela no YouTube, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Mas tem um livro. E tem o livro também, né? Tem os TEDs que são baseados no livro, aí o livro é bem mais completo, né? Que é muito, muito bacana. Falar sobre a morte, né? Outro tabu, né? Nossa, não pode falar sobre a morte, né? E o suicídio entra dentro da morte. Sim, também, então vamos significar, vamos ressignificar essa morte, vamos entender essa morte, né? Fico pensando também na Kubler-Ross, eu esqueci o primeiro nome dela. Elizabeth Kubler-Ross, também tem um livro dela que eu li que é muito bom, que se chama Sobre a Morte e o Morrer, só que ela traz um olhar mais espiritualizado, assim, sobre a morte, né? O que é a morte? Será que tem vida pós-morte? O que será que é isso? Então ela entrevistou muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte, né? Pessoas que às vezes estavam em coma, pessoas que quase morreram, e o que elas experienciaram nesse momento, né? Então é muito bacana também, traz um novo sentido, um novo olhar. Isso, pensando que a espiritualidade também faz parte do ser humano, né? A gente precisa olhar para esse lado também.
Tem, eu acho que é o livro dela, que é Você Pode Curar Sua Vida, não é? Não, é da Louise Hay. Ah, é esse. da Louise Hay. Tem esse livro também, que Você Pode Curar Sua Vida, que você leu, né? Você pode curar a sua vida. Ele traz também um olhar bem espiritualizado, mas a Louise Hay, ela traz muitas atividades no livro. É um livro assim que você não para de fazer coisas, ele não é só uma leitura. Ele tem muitas dinâmicas ali no meio, então de você entender porque você está aqui, de fazer atividades para você entender suas crenças mais profundas, né? Por que eu acredito isso sobre mim mesmo? Por que eu fico fortalecendo essas crenças? Então ela traz muito essa questão da neurolinguagem, da gente trabalhar os nossos pensamentos, é muito bacana também. Tem uma outra, acho que ela é psicóloga, que ela chama Karina Fukumitsu. No Facebook dela, quem me indicou foi a Virginia até, que ela fala muito sobre essas questões do suicídio, da morte, ela traz muitas coisas, tem muitos estudos vinculados a isso, que dá para procurar. Esse curso que eu fiz agora em setembro foi com o Dr. José Carlos de Souza, que também tem é psicólogo também, hipnoterapeuta, um monte de coisa. E aí ele fala bastante sobre esses Ds, ele sistematiza, né? O que leva uma pessoa a tentar o suicídio. Então, às vezes é importante assistir, porque ele esquematiza tudo e dá pra saber onde que tá o buraco, né? Onde que tá faltando, que eu preciso cuidar, né? Onde que não tá legal, quais buracos aí que precisam ser tampados, não tampados, né? Mas reconstruídos, né? Sim. Eu também, muitas coisas aqui que eu falei foram baseadas na conversa que eu tive, na verdade, com a aula que eu tive da psicóloga Bárbara Rezende. Ela mora em Araxá, ela atende lá, trabalha em hospital, e ela faz um trabalho incrível dentro do hospital, assim, e ela lida muito, né? Pra quem trabalha em hospital, lida com morte sempre, né? Esses profissionais precisam ressignificar isso. E ao mesmo tempo também eles têm muitas coisas maravilhosas para contar pra gente, para ensinar a gente a lidar com a morte, né? Sim. Então, acho que é isso, né? acho que são essas indicações que a gente tem. A gente pode deixar aqui na descrição, né, escrito, todas essas indicações para quem quiser ler, né, para quem quiser procurar mais, também podem mandar mensagem para a gente. A gente quer muito saber o que vocês acharam dessa conversa. É um vídeo bem mais longo, que a gente quis abrir a conversa, as conversas que a gente tem normalmente entre nós duas, né, que vocês também pudessem participar de alguma forma. Então a gente queria muito saber, assim, o que vocês ficaram pensando de tudo isso, já que vocês não estão aqui diretamente, né, mas vocês também estão aqui junto com a gente. Falar pra nós tanto sobre o assunto, né, que a gente está discutindo, que a gente quer muito ouvir, que a gente gosta muito de outras opiniões, complementar opiniões, né, quanto nesse formato também, né, que a gente nunca fez um vídeo tão longo assim para colocar. A gente queria fazer a live, mas não deu certo, a gente resolveu fazer essa conversa só nós duas e gravar, né? E contar pra gente como que é fazer isso aqui nesse formato, se vocês gostam, né, de ouvir a gente falar, se vocês gostam desse formato, assim, de vídeo mais natural. Acho que é isso, né? É isso, agradecemos você que ficou até aqui, até o final assistindo. Deixa o like aqui, manda no aviãozinho para outras pessoas assistirem, principalmente para as pessoas, né, que você acha que esse assunto pode ajudar muito, né? Então, nos vemos na próxima, Nos vemos na próxima. Até Um grande mais. beijo para todo mundo.